Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Pode Falar Psi. Hoje, nós vamos embarcar em uma jornada filosófica profunda e o tema do episódio será Fenomenologia. Talvez esse nome soe um pouco técnico à primeira vista, mas a ideia central é bastante próxima da nossa experiência cotidiana. A fenomenologia é uma corrente filosófica que convida a gente a olhar para o mundo como ele se apresenta à nossa consciência, sem filtros e sem suposições automáticas. É uma forma de voltar ao que está diante de nós, ao que sentimos, percebemos e vivemos. Ela começou no início do século XX, com nomes como Edmund Husserl, Heidegger e Sartre, e influencia pensadores até os dias atuais. Agora que já entendemos um pouco sobre o que é a fenomenologia, podemos pensar como aplicar isso a uma série como Rainha Charlotte. A resposta está em olhar para os personagens, especialmente a própria Charlotte, não apenas como figuras em um roteiro, mas como sujeitos que vivem intensamente cada momento, com todas as emoções, contradições e tensões que isso envolve. A fenomenologia nos ajuda a entrar nesse mundo subjetivo, a perceber o sofrimento da jovem rainha diante de um casamento forçado, o medo diante do desconhecido, o amor que nasce mesmo nas circunstâncias mais inesperadas e a construção de sua identidade. A fenomenologia também nos permite observar como o tempo é vivido na narrativa. Não o tempo cronológico, mas o tempo interno, subjetivo. Um momento pode durar uma eternidade emocional e um dia inteiro pode passar em segundos, dependendo da intensidade da experiência. Isso está presente em várias cenas da série, especialmente nas relações entre Charlotte e Rei George, que desafiam o tempo linear com a profundidade de suas emoções. Ao aplicar uma lente fenomenológica em Rainha Charlotte, nós deixamos de ver apenas o que acontece e passamos a sentir como é ser Charlotte. E isso nos aproxima de uma compreensão mais humana e sensível da série. A série explora a juventude da Rainha Charlotte e do Rei George III, mostrando como eles se apaixonaram e se casaram, com um foco especial no relacionamento e nas mudanças sociais que o casamento causou no universo de Bridgerton. A série mostra o primeiro encontro dos dois, que aconteceu rapidamente com o Rei George sendo procurado para se casar urgentemente e os dois se casando no mesmo dia em que se conheceram. Como já era tradicional das realezas, não somente britânicas, ao longo da história esperava-se que o casamento entre George III e Charlotte fosse frio e sem muito afeto, com a única finalidade de perpetuar a linhagem. Porém, para a surpresa de ambos, o casamento mostrou-se bastante adequado. Charlotte e George estão constantemente tentando dar sentido um ao outro. A consciência, para a fenomenologia, está sempre voltada para algo. E, nesse caso, ela é dirigida ao outro em busca de compreensão, amor e reconhecimento. O que vemos na série é essa luta contínua de como estar com alguém que às vezes parece ausente, como amar apesar da dor e como permanecer presente acima de todas as dificuldades. Ao longo da série, é aprofundado sobre a doença mental de George, mas a Rainha Charlotte reage com uma mistura de compaixão, confusão e esperança ao saber de sua doença. Ela tenta ao máximo cuidar dele, compreendendo que o que ele tem não é curável, mas que ele pode ser amado e aceito como ele é. Como dito, a série parte de um contexto de casamento arranjado entre Charlotte e George, onde não tem inicialmente um envolvimento emocional verdadeiro. No entanto, com o tempo, a série mostra o desenvolvimento de um vínculo afetivo mais profundo. Charlotte passa a entender melhor os comportamentos de George e as suas crises. A convivência, as tentativas de aproximação e a aceitação gradual dos surtos que ele enfrenta são elementos importantes para a evolução desse vínculo. A cena em que George, em meio a um dos surtos, acredita estar na presença da deusa Vênus, a Charlotte, em vez de discutir ou confrontar com ele, escolhe mergulhar nesse delírio e interagir nessa mesma ideia. Essa atitude contribui para que ele se acalme e aceite voltar para dentro do palácio. E ainda que a experiência esteja distante da realidade, é real para ele naquele momento. A série mostra como a construção do amor entre os dois ocorre justamente nesse espaço de vulnerabilidade e subjetividade. O amor nesse contexto deixa de ser apenas um sentimento e passa a ser também um modo de perceber o outro e estar com o outro, mesmo quando tem um sofrimento psíquico envolvido. Isso significa entrar em contato com o modo como o outro vive a realidade e não apenas reagir aos seus comportamentos. É perceber que muitas vezes compreender não exige uma explicação lógica, mas sim uma disponibilidade de acolher a experiência do outro como legítima.
No caso de George, a doença não é apresentada como algo que o define por completo, mas sim como parte de sua existência. O roteiro da série evita reduzi-lo somente ao diagnóstico, e isso permite que o espectador veja a sua humanidade de forma mais ampla. A Charlotte, por sua vez, deixa de ocupar uma posição de julgamento ou de correção e passa a atuar como alguém que está disposto a acompanhar, mesmo sem ter controle sobre a situação. E essa presença, ainda que silenciosa ou aparentemente passiva, tem um papel muito importante e valioso. No contexto da fenomenologia, a esquizofrenia do Rei Jorge pode ser vista como uma alteração da estrutura da consciência que afeta a sua capacidade de perceber a realidade de forma coerente e lógica. A série mostra o Rei Jorge experimentando várias alucinações e delírios, sintomas comuns da esquizofrenia. Ele fala muito sobre as estrelas, sobre a Vênus, Então, em vários momentos ele começa a delirar com uma outra realidade, Ele começa a falar coisas desconexas, com o contexto da vida dele. Essas experiências são como uma manifestação da subjetividade do personagem, Tá desconectada da realidade, como eu falei anteriormente, A fenomenologia, ela destaca a importância da subjetividade, e a intersubjetividade, a relação dos indivíduos, e a forma como eles compartilham as experiências. Diversas vezes na série a gente tem acesso a imagens que eu considero até emocionantes, da Rainha Charlotte, a esposa dele, entrando nas loucuras dele, Ela fala, eu sou a sua Vênus. No caso do Rei George, a esquizofrenia afeta a capacidade de se relacionar com os outros, A família, os criados, e também a relação dele com a Rainha Charlotte, Em muitos momentos, no começo da série, ele tenta afastar ela por conta das condições dele, Ele faz de tudo para que ela não veja ele naquela situação, Que ela não veja ele em seus maiores surtos. Então ele se isola, e ele não confia em muitas pessoas, Ele tem muito medo do julgamento também. A fenomenologia oferece uma perspectiva muito interessante sobre a esquizofrenia, que o Rei George possui na série Bridgerton. No caso, na série Rainha Charlotte, que é um spin-off de Bridgerton, Ele destaca bastante essa complexidade da experiência subjetiva, A importância da intersubjetividade na compreensão e da condição mental do personagem.